último trabalho desta manhã. Então, eu peço a atenção de todos. Eu chamo aqui, então, para o case, agora da manhã, Clóvis Zimmer. Clóvis, por favor. É um case de efluente tratado da CMPC, Celulose Rio-Grandense, e impactos no Lago Guaíba, do planejamento aos resultados. Clóvis Zimmer é gerente de qualidade e meio ambiente da CMPC, Celulose Rio-Grandense, conselheiro do Conselho Estadual do Meio Ambiente, CONSEMA, representante do Sindicato das Indústrias de Papel, Papelão e Cortiça do Rio Grande do Sul, no Comitê de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Lago Guaíba, formado em Química Industrial com especialização em Engenharia de Produção de Celulose e pós-graduação em Engenharia de Produção de Celulose e Engenharia da Qualidade. Clóvis, por favor, 20 minutos. 20 minutos. Eu vou... Sim, por favor. Posso dizer de pé? Só me permite, eu não consegui ontem, nós já projetamos aqui ontem, mas fazer aqui ainda, Clóvis, um agradecimento ao pessoal da equipe do Cidade Bem Tratada. Quero fazer isso de forma verbal, a Letícia Vargas, a Daniela Souza, a Bianca Tesselli, a Rudaia Corrêa, ao Alberto Jacobsen e a Luana Machado. É uma equipe que já, parte dela, nós estamos há um ano planejando esse seminário, pode não parecer, mas um seminário desse leva realmente muito tempo e muito trabalho. Clóvis. Bom dia a todos, obrigado pelo convite também, Beto. A ideia dessa apresentação, dentro do foco do próprio seminário, é mostrar para vocês um case em cima da experiência que a gente teve desde o início do planejamento da ampliação da fábrica com relação a tratar os seus efluentes líquidos de tal forma que se atingisse premissas de manutenção de uma condição de não impacto. Tá? Então, ao longo da apresentação a gente vai ver isso. Eu começo por uma parte institucional da empresa, basicamente só para a gente dar um pouco de contexto e depois a gente foca então nos resultados. Então, essa fábrica aqui, ela começa como a polêmica Borregar, lá em 1972, tá? E tem um percurso de história aí, passando pela mão de diversos controles acionários, sendo que atualmente então a empresa tem o controle de uma empresa chilena chamada CMPC, que significa Companhia Manufatureira de Papéis e Cartões. É uma empresa que foi fundada em 1920, né? Então a Celulose Rio-Grandense no Brasil, ela é uma empresa brasileira de capital de constituição e razão social brasileira com capital investido chileno. Tá? A fábrica tem uma capacidade de produção para 1.750.000 toneladas ano, sendo 450 mil da linha 1, que é a fábrica antiga, e mais 1.300.000 da fábrica nova. O produto celulose nosso, ele atinge basicamente 1% para a América do Norte, 31% Europa, 17% América Latina e 46% Ásia. Tá? Nós somos uma empresa de base florestal, toda a atividade ela começa pela área florestal. Aqui a figura não saiu direito, aqui não sei por que motivo, aqui, mas ele mostra um mapa onde está espalhado todas as áreas florestais, os plantios de eucalipto dentro do estado do Rio Grande do Sul, que estão numa fragmentação de mosaico, ou seja, não é um único maciço florestal, mas são diversos hortos florestais que vão desde a região aqui da metropolitana até Santa Margarida, né, acompanhando mais ou menos o eixo da BR-290. A produção de mudas ela começa num viveiro, esse viveiro fica a 19 quilômetros da fábrica, no município de Barra do Ribeiro.
Lá existe um viveiro, então, no qual faz a produção das mudas, que vão ser, então, estaqueadas no plantio florestal, onde vão cumprir o seu ciclo de produção. Não sei porquê, mas a apresentação está saindo toda fragmentada aqui com relação às imagens, aqui, mas eu vou comentando. Então, existe um fluxograma da área florestal, que não interessa muito passar isso, mas só para dizer que então, também cumpre um processo aí de um ciclo de 7 anos para a produção da madeira. A madeira vem à fábrica e passa pelo processo industrial. A indústria de celulose, assim, seria, para fazer uma comparação, ela não é uma única fábrica. Tá? Existem diversas operações unitárias. Essas operações unitárias seriam como pequenas microfábricas que elas atuam integradamente para viabilizar a linha de fibras, que é onde ocorre toda a produção de celulose, e também as áreas de recuperação de energia, recuperação de químicos, que vão gerar energia para a operação da planta a partir de resíduos da própria produção. Todas as etapas unitárias, umas mais, outras menos, geram efluentes, e todos esses efluentes precisam, então, ser devidamente tratados antes da disposição no meio. A fábrica ela, também gera uma quantidade grande de resíduos sólidos, aqui só para dar uma noção para vocês. Existe um trabalho que começou em 1987, o tratamento dos resíduos sólidos com vistas à reciclagem. Então, os resíduos sólidos industriais, eles são, de alguma forma, tratados, né, para gerar produtos para usos agrícolas. Tá? Isso foi um projeto que começou em parceria com o ecologista José Lutzenberger, pela fundação da empresa Vida, que opera em parceria conosco até hoje nesse processo. Então, isso faz com que a gente tenha um índice de reciclagem dos resíduos sólidos industriais de 99,7%. Desde 1987, a empresa não tem mais passivo gerado em aterro. Né? Existem diversos programas sociais, aqui saiu tudo fragmentado, são imagens uma do lado da outra, aqui, mas não sei por que motivo de formatação aqui do PowerPoint gerou essa questão. Mas aí tem programas que estão voltados para a educação, outros para a cultura. Para a cultura seria o Fábrica dos Gaiteiros, que é um projeto do Renato Borghetti. Trilhas volantes, que envolve o pessoal da área florestal, os vizinhos das operações florestais, né? Programa de fomento do mel, que apoia as APAES das áreas onde a gente atua. Né? E outras informações só mais gerais. Então, a empresa é certificada nas normas ISO 9000, 14000, Sistema de Gestão, e as normas florestais de bom manejo, o FSC e o PFC. A empresa conta com a primeira reserva particular do patrimônio natural, que fica no município da Barra do Ribeiro, naquela área que aparece na foto ali, que é o Morro da Formiga, né, que é uma área de 2.400 hectares de mata nativa totalmente preservado e integralmente mantido. A fábrica tem uma operação 24 horas por dia, 354 dias por ano, né, roda em 3 turnos por dia, né, e isso faz, então, com que a gente tenha uma operação de geração também de efluentes diária. Bom, então, trazendo para o foco do assunto que eu vim trazer para vocês aqui. Tá? Então, um breve histórico. Em 81 foi implantada a primeira estação de tratamento de efluente. Na época, ela foi a mais moderna da América Latina. Tá? Só existiam 5 fábricas de celulose no mundo que tinham tratamento até nível terciário. Tá? Então, foi implantada essa estação aqui, principalmente para atender os padrões de licenciamento que foram colocados na época. Né? Esse tratamento é composto de um tratamento primário, secundário e terciário. Primário por decantação, secundário por lodos ativados com injeção de oxigênio puro, num reator inox, que é um processo da Urion Carbide. O terciário por floculação com sulfato de alumínio, e tinha uma capacidade de 56 mil metros cúbicos dia para tratar efluentes, dos quais, por valores licenciados, nós tratávamos 46.400 metros cúbicos dia. Essa é uma foto da estação.
Então, em 2003, quando começa o estudo para a implantação da linha 2 de produção, para ampliação da capacidade, também se estuda, então, a nova estação de tratamento de efluentes. Então, de 2005 a 2007, ocorre o processo de licenciamento através de um EIA-RIMA, audiência pública e o licenciamento. Em 2008 é emitida a licença prévia e a licença de instalação. Se iniciam as obras ainda com a controladora anterior, que era a Aracruz, né, que basicamente foi terraplanagem e bases da planta industrial como um todo. Em 2009, em função da crise financeira, o projeto foi interrompido. A empresa troca de controle acionário, passa a ser do grupo chileno CMPC. Em 2010, então, o projeto é todo revisitado e ele parte, então, para ser implantado. Em 2012, ocorre a compra dos equipamentos e em 2013 começa efetivamente a implantação do projeto. Maio de 2015, o projeto parte. Então, estamos agora aí com 1 ano e 2 meses aí na prática aí de operação. Foi um investimento na ordem de 5 bilhões de reais, né, gerou quase 10 mil empregos diretos durante o pico da obra, 27 mil indiretos. Foi envolvido um estímulo a fornecedores locais bastante grande no projeto, 180 empresas gaúchas participaram. Houve um programa de formação profissional para fazer com que não se tivesse um contingente grande de pessoas vindo de fora do Estado, que muitas vezes, quando esses projetos acabam, fica gerando um problema social no local do empreendimento. O projeto ele contou com ampliação da geração de energia, né? Então, hoje a gente tem a capacidade para gerar 200 megawatts de energia, dos quais se consome 141, e 30 megas são para distribuição para a rede pública. Então, nós exportamos energia. Diga-se passagem de energia limpa, tá? Porque ela é feita a partir da queima de licor negro, que é considerado zero emissão, conforme o protocolo de Kyoto. A geração de cerca de 102 milhões de reais em ICMS, né, e 2,2 bilhões em impostos municipais nos diversos municípios onde a empresa atua. Então, a gestão de uso da água, ela tem uma cartilha já de premissas dentro da empresa que são basicamente colocados aqui. Então, a gestão ambiental da empresa ela é baseada em eficiência operacional, ou seja, nós temos que produzir mais com menos. Isso vale para dinheiro, vale para pessoas, vale para recursos naturais. Tá? Conceito de prevenção de poluição. O conceito de prevenção de poluição é um conceito que existe numa cartilha do setor celulose e papel, definido pela Comunidade Europeia, que define uma série de tecnologias que devem ser aplicadas para se conseguir atingir a fábrica de mínimo impacto. Tá? A visão é comprometida com esse conceito. E, infelizmente, eu não vou saber mais o que está escrito na última ali, porque precisaria ver. Mas, enfim. Então, algumas características do nosso efluente. Tá? Ali tem uma foto do efluente bruto. Tá? A água é o veículo de toda a produção de celulose. Tudo acontece em base de água. Tá? Então, se tem um uso intensivo, grande volume de água que é utilizado. Tá? As águas residuárias dos diferentes processos unitários da fábrica são tratados, enviados para essa estação de tratamento. As principais fontes de efluentes são o branqueamento e a secagem, em termos de volume. Os efluentes são separados em efluentes com fibra e sem fibra. O nosso DQO do efluente bruto varia ali entre 1.500 a 2.000 miligramas por litro. Né? Nós temos como matéria orgânica os compostos lignínicos e derivados de celulose e como matéria inorgânica cloreto de sódio, clorato, hidróxido de sódio, peróxido de hidrogênio, né? Seriam os compostos inorgânicos presentes nesse efluente que precisa ser tratado. Então, premissas para o planejamento da estação de tratamento 2. Né? Atender aos padrões de emissão similares ao da ET1, né? Atender aos padrões BAT da Comunidade Europeia para a indústria de celulose. BAT é Best Available Technology. Então, existe um documento da Comunidade Europeia que define que para as fábricas de celulose poderem produzirem matéria-prima para ser comercializada na Europa, tem que atender esses padrões internacionais. E esses padrões eles definem padrões de emissão específica, né, para diversos parâmetros. Então, isso foi colocado como premissa. Não alterar a qualidade da água do Lago Guaíba é outra premissa. Baixo impacto como premissa.
Então, as ações de planejamento partiram como a implantação de um teste com uma ETE piloto, né, que operou durante 6 meses para poder se identificar as soluções que pudessem atender. Foi feito um diagnóstico do Lago Guaíba com modelagem matemática, né, e depois um prognóstico ambiental. Então, nas ações de planejamento, o teste piloto definiu a melhor alternativa tecnológica, né, que seria começar pela separação de fibras, coisa que isso não acontecia na linha 1. Né. Isso faz com que se reduzisse o tamanho dos equipamentos do tratamento primário, principalmente. A adoção do tratamento secundário, por essa tecnologia chamada MBBR. O tratamento terciário com células de flotação, para remoção, então, de cor. Né. Então, nas ações de planejamento, isso fez parte do EIA, então foi feito um estudo de monitoramento, pegando com base de dados do monitoramento que é feito de qualidade da água do Lago Guaíba pelo DEMAI, e também com as informações que foram geradas por uma campanha que nós fizemos, então, principalmente focando os pontos a montante e a jusante de lançamento do nosso efluente. E em cima desses padrões, então, foi feita uma modelagem matemática pela Universidade Federal pela Fundação Universitária de Rio Grande, a FURG, que gerou, então, a partir desse modelo chamado POM, né, um grade em 3D no Lago Guaíba, e se simulou matematicamente como seria a dispersão dos efluentes a serem lançados no Guaíba e como é que seria o impacto desses. Então, os dados de entrada do modelo, basicamente, eles levavam em consideração que existia um prognóstico de que a situação atual da linha 1 era aqueles parâmetros ali que a gente tem em termos de vazão, né, e que os valores futuros a serem atingidos seriam aqueles ali. E esses valores, então, foram simulados no modelo para ver qual seria o impacto. E nos pontos a montante e jusante, né, o que seria esperado. Então, por exemplo, DQO lá, era a montante 11 miligramas, a jusante seria 15 miligramas pela entrada do efluente lançado. E assim para os demais parâmetros que foram avaliados. A conclusão no estudo de impacto ambiental é que esses números aqui não significavam alteração da qualidade da água do Lago Guaíba, nem por alteração de classe, nem por impacto no índice de qualidade. Então, aqui só para ilustrar, uma figura do modelo matemático, né? Então ele mostra a pluma de acréscimo, né? Essa pluma de acréscimo são valores da ordem de 0,5 a 1 miligrama litro em relação ao valor de fundo, né? Aqui para outro parâmetro. E foi simulado em diversas estações. Então, ele simula no inverno, no verão, primavera e outono, levando em consideração as questões climáticas e de variação de circulação do Lago Guaíba nessas condições. Então, com isso, configurou a estação de tratamento de efluente 2, que é essa que a gente vê na foto aérea e outra foto tirada do Google aqui. Então, os equipamentos dispostos dessa forma. Os efluentes tratados são misturados, o efluente tratado da linha 1 e 2, após tratados, são enviados, então, para um emissário de 1,7 quilômetros que larga no canal de navegação, que é no meio do Lago Guaíba. Então, com a partida da planta, foi montado um plano de monitoramento, que faz parte do licenciamento. Esse plano de monitoramento ele está baseado em cima de avaliar a qualidade do efluente tratado, que é feito diariamente, né, que na saída da estação de tratamento se coleta, então, amostras, diariamente, que são analisados aquele conjunto de parâmetros que estão colocados ali, com exceção dos últimos ali, que seriam clorofenólicos, toxicidade aguda, crônico, dioxinas e furantes, que têm frequências diferentes. E o Lago Guaíba, nos mesmos parâmetros até a toxicidade crônica, são avaliados semanalmente. Então, é feita campanha de coleta nos pontos a montante, lançamento na superfície, lançamento no fundo, na zona de mistura, que seria mais ou menos 400 metros abaixo do ponto de lançamento de efluentes, e mais 1 quilômetro abaixo do ponto de lançamento seria a jusante, para se avaliar o impacto e as alterações que poderiam existir de diferença de resultados entre a montante e da influência da pluma de efluente lançado. E aqui, então, vou começar a mostrar alguns gráficos aqui com um resumo. Então, a primeira coluna ela vai sempre mostrar a linha 1, né? Qual era o valor que eu tinha de concentração de cada um desses parâmetros aqui, em termos de valores da linha 1, a barra vermelha
seria o estimado que o estudo fez na época, lá em 2008. Se estimava, então, que, por exemplo, o DQO era 118 e ficaria 120. Né? E o verde é o número real. Esse número real aqui ele representa, então, os valores desde final de abril do ano passado até agora. Tá? Então, vocês começam a ver que os valores estimados, eles foram superestimados em relação ao que aconteceu na realidade, tá? Para todos os parâmetros. Então, aqui a gente tem fósforo, nitrogênio, mercúrio. Tá? A performance BAT é medida conforme essa tabela que eu tinha falado antes para vocês. Então, na primeira coluna são os parâmetros, aí LSI e LSE são os limites inferior e limite superior de especificação, que tem que ser atendido conforme essa norma europeia, e os valores que a gente observa nos últimos 12 meses. Então, nós atendemos aos padrões e superamos até muitos deles em relação à qualidade do efluente tratado. Ué, não está avançando. Ok. Então, essa campanha de monitoramento é feita em cima dessas análises semanais, em 5 pontos de lançamento, conforme estão colocados os pontos no mapa ali, só para a gente ter uma ideia. E esses pontos, eles seguem basicamente o fluxo do canal de navegação, que é o local onde nós fazemos, então, o lançamento do efluente naqueles pontos vermelhos, onde diz lançamento de efluente ali. Todos os resultados, eles foram estudados em cima de uma análise estatística chamada ANOVA, análise de variância. Então, aqui eu só botei a imagem de um, só para ilustrar, no caso do DQO, no qual, então, a gente verifica que para todos os parâmetros, os 20 parâmetros que foram estudados, em nenhum deles houve teste significativo de variação estatística de diferença. Ou seja, o resultado está dizendo o seguinte, que e a gente vê no gráfico, né? A montante, lançamento superfície, lançamento fundo, os valores são todos na mesma ordem de grandeza, sem grandes variações. Isso quer dizer o quê? Que o efluente lançado com toda a dispersão e a qualidade que ele apresenta de tratamento faz com que eu não tenha a alteração de qualidade da água do Lago Guaíba e tenha o baixo impacto, que era a premissa do projeto. Aí vem todo o conjunto de avaliação. Além disso, nós fizemos o seguinte, como eu tinha parâmetros medidos, mais do que aqueles que fazem a qualidade da água, então eu peguei o índice de qualidade da água para os parâmetros que eu já tinha, que era oxigênio dissolvido, coliformes, pH, nessa mesma frequência de amostragem, também gerei o índice de qualidade da água. Tá? E aí, aqui é o resumo de todo esse período aqui. Então, o índice de qualidade da água do Lago Guaíba, vocês podem ver que as linhas elas são todas coladas, praticamente uma na outra, entre os diversos pontos montante, lançamento superfície, lançamento fundo, jusante e zona de mistura. Tá? E que essas oscilações, a gente observou que elas acontecem por conta da variação hídrica do próprio Guaíba. Então, períodos de baixa, períodos de muita chuva, essas alterações elas acontecem basicamente disso. E da forma como a qualidade da água do Lago Guaíba vem, ela também é a qualidade da água percebida jusante. Né? De tal forma que o lançamento de efluente ele não tem esse incremento que poderia ser esperado de ter alguma alteração, porque se houvesse alteração, essas linhas tinham que ser descoladas. Além disso, a qualidade de água no canal de navegação do Guaíba, ela apresenta o índice como bom em quase 50% do tempo, de todas essas amostragens. E, bom não, como ótimo, né? E boa na faixa logo abaixo, que seria de 50 a 80. Tá? Então, concluindo, né, o planejamento atendeu a todas as premissas. Né? O efluente tratado apresenta qualidade melhor que a estimada. Os resultados reais são melhores que a simulação feita no estudo de impacto ambiental. Não existe diferença significativa de resultados entre os pontos a montante, lançamento, zona de mistura e jusante. O índice de qualidade de água não sofre alteração por conta do efluente tratado da CMPC. Né? Os efeitos de variação dos parâmetros são por conta da questão climática. E para nós, a conclusão
maior aqui é que a aplicação de conhecimento e tecnologia orientada para um resultado foi possível de ser observada no estudo todo que foi feito ao longo desse período. Okay? Obrigado, fico à disposição das perguntas aí. Obrigado, Clóvis. Assim como o Clóvis, todos os palestrantes foram obedeceram bem o horário. Isso colaborou muito aqui com o evento. Eu sei que tu poderia até falar muito mais, até eu gostaria até de ouvir aqui um pouco mais algumas questões que eu queria saber. Perguntas em bloco, resposta em bloco, tá? Por favor. Claro. A Edi Fonseca foi presidente da Agapan. Eu tenho uma série de questões para fazer em relação ao CMPC. Né? A gente já se conhece, né, Clóvis? Somos Sim. velhos, parceiros aí de luta. Então, assim, eu vou começar falando, né, que essa é a única fábrica de celulose do mundo que está localizada no perímetro urbano. Inclusive, para sua quadruplicação, ela foi modificada, né, o plano diretor da cidade de Guaíba. Então, isso já é um agravante. Fazer uma questão assim básica, já que nós estamos falando de água, né, e todo o passivo, vamos dizer, os efluentes líquidos da fábrica são colocados no Guaíba, há um risco sempre eminente, né, de acidentes. Já aconteceram 2 ou 3 acidentes esse ano, né, por conta da sua quadruplicação. Esses acidentes foram todos em nível do ar, né, da qualidade do ar, né, não foram nenhum acidente hídrico. Pela queima. Não, mas, enfim, a minha pergunta é essa. Há esse risco eminente, né, de dióxido de cloro, das dioxinas, que a gente não tem esses padrões divulgados. Né? As dioxinas são substâncias químicas cancerígenas, das quais nós não temos acesso a esses laudos, né, de quanto temos no Guaíba e de quanto já estamos há quase 40 anos que existe essa fábrica de celulose, nos contaminando com os resíduos químicos dessa fábrica de celulose, que tem mudado só de nome, inclusive bota um nome assim de Rio Grandense para parecer que é uma coisa nossa, né? Mas que a gente sabe que não é, é uma empresa estrangeira, na qual todos os seus, digamos, o seu custo, né, a maior parte toda é para exportação, não é para uso nacional. Segunda pergunta. Bom dia. Na verdade, eu queria parabenizar pelo trabalho e sugerir, de repente, uma continuação, alguma coisa assim. Eu sei que a FURG é uma ótima universidade e tenta sempre fazer o melhor, né? A minha sugestão, então, é de incluir, como na busca de um resultado, não só, como é que eu posso dizer, parâmetros da qualidade da água, como fatores que impactam no ambiente. Procurar avaliar também parâmetros que avaliem a diversificação da flora e da fauna, porque existem indicadores ambientais e eu acho que isso seria um ótimo e um real indicador também, se está tendo ou não interferência real na qualidade da água. Então, além disso, também a metodologia Delphi é algo novo e essa mais uma sugestão do que uma pergunta. Obrigado. Terceira, tem uma pessoa lá atrás, ó, acenando. Por favor.
Só complementando a pergunta do colega, com relação ao IKEA, eu pergunto, e talvez seja a pergunta também estendida aos ex-colegas da FEPAM que estão aqui, por que não se usa outros índices que contemplem parâmetros também que não se referem unicamente ao esgoto doméstico, como o IKEA? Então, esses índices são utilizados há muito tempo pela CETESB, e aqui nós continuamos sempre falando só do IKEA. Certo? Obrigada. 3 perguntas. Quarta, porque daí a gente, para depois ter a resposta em bloco, e nós encerramos amanhã, tá? Então, a Sandra também é da HPAM. Sim. Fechamos com a HPAM. Mais alguém? Tá, então, a Sandra fecha as perguntas, por favor. Obrigado. Sandra, da HPAM. Clóvis, já nos conhecemos há muito tempo. Então, Clóvis, nós temos tido uma interface bastante forte com os moradores do entorno da fábrica, e nós fizemos junto com eles uma reunião pública ali em volta do bairro da Alegria, e nós ficamos assim impressionados com o barulho que a fábrica faz e com o odor que a fábrica lança. Aliás, aquelas pessoas que moram ali, é uma coisa impressionante. Então, enquanto a celulose se preocupa e deve mesmo se preocupar com a questão dos efluentes líquidos, nós estamos também preocupados com a população e com a poluição sonora, a poluição do ar, porque o cheiro é insuportável. E eu moro em Ipanema. Quando eu caminho na beira da praia, é impressionante, a fábrica fica, quase que não aparece, com tanta fumaça. A que se deve isso, Clóvis? Muito obrigada. Bem, obrigado. Então, fechamos as perguntas, tá? Então, agora o Clóvis responde em bloco. Ok, obrigado pelas perguntas. Eu acho sempre uma oportunidade para também se esclarecer, muitas vezes, questões que se vão ficando como mitos, né? Em relação a Edi, assim, a tua primeira afirmação, assim, única do mundo em perímetro urbano, não existe, tá? No Brasil, nós temos 3 fábricas dentro de regime urbano, muito parecido com aqui. Até muito mais próximo, que é a fábrica da Votorantim, aliás, da Suzano, que fica em Osasco. A outra é a antiga Ripasa, que atualmente se chama Compacel, que fica na cidade americana, tá? Na Europa, tu vai encontrar muita fábrica rodeada por comunidade, muita fábrica de celulose, principalmente países nórdicos, tá? Então, dizer que essa é a única, não é a única, desculpe, mas é só uma questão de procurar, tu vai encontrar as respostas. Com relação ao passivo, né, dos efluentes, que a gente pode dizer assim, com todos esses dados aqui, eu não tenho passivo gerado, tá? Em relação aos dados de dioxinas e furanos, que podem não aparecer aqui, tá? Mas eles são monitorados, sim, fazem parte de condicionante de licença. Esses dados tu tem alcance via a FEPAM, tu pode pedir os laudos lá, eles estão todos à disposição, porque qualquer pessoa tem direito aos dados que são públicos, que estão lá na FEPAM por controle de qualquer empresa. E o que eu posso te dizer é o seguinte: dos dados monitorados, todos os dioxinas e furanos, né, a gente compara com relação a padrões que tem para legislação, não legislação, mas são referências internacionais, porque não existe legislação para concentração de dioxinas emitidas, tá? No efluente, nós temos um valor que é 1000 vezes menor do que aquilo que é aceito como limite de dioxinas presentes em água potável dos Estados Unidos, tá? O valor para limite de dioxinas para água potável nos Estados Unidos é 30 ppqs, 30 partes por 4 trilhão, ou seja, são 30 nanogramas por litro. São 0,00000, são 9 zeros até chegar no número 30, né, gramas por litro.
E o nosso valor ele é da ordem de 0,026 ppq, ou seja, teria 12 zeros antes de chegar no 26. Ou seja, ele é 1000 vezes menor do que essa referência. Outra, com relação eu vou só seguir no bloco, eu falo das sugestões depois, tá? A tua pergunta lá, só para continuar da HPAM para a Sandra também. Com relação à questão dos moradores, vocês fizeram a reunião, foi no ano passado. Tá? A situação está muito diferente já do que era daquela época para agora. Tá? Por quê? Porque a empresa ela fez um plano muito longo e vem fazendo de redução de odor, no caso, não é o caso, mas porque existe todo um programa de monitoramento que a gente faz, que é uma ronda no entorno da fábrica, ela corre 3 vezes ao dia. É um grupo de pessoas que reconhecem os odores da fábrica, que percorrem 14 quilômetros no entorno da fábrica, num percurso de 1 hora. Eles planilham se tem percepção forte, fraca, se a informação volta para a fábrica, realimenta a operação para poder estar justamente controlando o impacto externo. O que nós temos sim, temos percepção de odor, mas ela representa menos do que 2% de todas as avaliações. E quando ocorrem, são situações muito eventuais e pontuais. Não é o tempo todo o tempo, como muitas vezes o pessoal tenta colocar isso como uma verdade. Eu tenho os dados suficientes para poder contestar isso. Tá? Sim, eu sei, eu vi nos jornais. Uhum. Além disso, a questão do barulho, assim, ó, desde que partiu a planta, muitas coisas não foram atendidas como tinham que ter sido, mas a empresa ela vem trabalhando num programa contínuo de redução e enclausuramento de equipamentos para poder diminuir a percepção de ruído. Tá? Do ponto de vista legal, a empresa podia não fazer absolutamente nada, tá? Porque ela está atendendo o padrão legal. Mas ela não é legalista. A gente quer deixar muito claro isso. A gente não é legalista, a gente quer obter o melhor conforto acústico possível para as pessoas a partir desse trabalho. Fosse isso, a empresa não estaria gastando o que já gastou para fazer essa redução de percepção de ruído. Com relação a sugestões, eu não tive a oportunidade de falar tudo aqui, porque não teria nem tempo para falar isso, assim, mas a empresa ela monitora assim, a parte também, não só os parâmetros físico-químicos, que são o tradicional para medir a qualidade da água. Tá? A empresa ela tem um programa que é feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo professor Malabarba, que ele avalia há mais de 25 anos a ictiofauna do Lago Guaíba. Tá? Em diversos pontos, um ponto considerado ponto branco, e também nos pontos de lançamento do nosso efluente, para avaliar o quê? Malformação, anomalias e anomalias genéticas no caso de peixes, né? E também diversidade, espécie, sexualidade e tudo mais. Assim, uma conclusão muito sumária assim, disso que ao longo de todos esses anos nunca foi observada alteração que pudesse ser imputada ao lançamento de efluente da empresa com relação a isso. Fora a ictiofauna, a gente também avalia. Aí são outros programas que têm a ver com a avifauna, que tem do entorno da fábrica, não é só daí a água, no caso, falando aqui. Então, em todos os segmentos, a gente tem programas voltados para avaliação ambiental. Né? Então, seja a qualidade do ar, através da implantação de uma estação de monitoramento de qualidade do ar no município de Guaíba, o sistema de avaliação de percepção de odor, que é feito com pessoas, que é um painel de percepção, que é muito mais fidedigno do que equipamentos para poder fazer isso. Né? Então, seria basicamente isso que eu acho que teria para... da fumaça que perguntaram, isso mesmo. O que é a fumaça, Sandra? A fumaça que tu vê não é fumaça, é vapor de odor. É vapor. Tá? Por quê? Porque antes, por que não tinha antes e tem agora? Tá? A fábrica antes, ela captava 4 metros cúbicos por segundo de água para a sua produção. 4 metros cúbicos por segundo de água é 4.000 litros por segundo, é um mundaréu de água. Né? Toda essa água, uma parte era utilizada no processo e grande parte dela é utilizada para a refrigeração dos equipamentos, que não tem contato com o processo, era só para refrigeração. Então, essa água entrava, passava nos equipamentos, fazia refrigeração, ia para uma lagoa
de equalização de temperatura e era lançado no Guaíba novamente. Tá? Ou seja, não tinha contato com produtos químicos, ela não tinha impacto nenhum. Era a mesma água do Guaíba que entrou, só resfriou e saiu, que é o que acontece em toda a termoelétrica, em toda a usina de geração de energia térmica. Tá? Com a implantação da fábrica, e já antecipando o futuro do que vai vir com relação à possível cobrança da água dentro dos planos de bacia dos comitês, tá? A empresa ela viu que era muito mais viável implantar um fechamento do seu circuito, e isso fez o seguinte: se implantassem torres de resfriamento, então foram implantadas 2 torres de resfriamento, que fazem com que eu não precise mais captar esse volume para água de resfriamento. A água de resfriamento, ela toda circula dentro do sistema, passa por uma torre que resfria, né, e aí esse resfriamento ele acontece por troca com o próprio ar. Isso em dias mais úmidos, tu vai perceber muito mais uma pluma densa, que é esse vapor, do que em dia seco. No verão, tu não vê isso. Nas primeiras horas do dia, num dia frio, tu vai ver isso. No dia agora que nós estamos com o inverno frio e com bastante umidade, a gente vê isso com boa permanência durante o dia. Mas isso é só vapor d'água, a gente está falando. Vapor de condensação de água que está na própria atmosfera. Tá? Então, essa é a fumaça, vamos deixar assim dito. Bom, obrigado, Cláudio. Sabe o que é? Bom, eu sou, inclusive, conselheiro da Agapan, né? Então teria toda... E a celulose é patrocinadora do evento. Né? Mas não é porque é patrocinadora eu não responderia nada. Né? Não, eu só estou dizendo, veja como nós procuramos ser sempre o mais isento possível, como cidade bem tratada. Eu tenho as minhas posições, todos conhecem, mas no evento desse a gente procura colocar todos os atores, né? E todos poderem ter a sua colocação. Poder público, empresas, ONGs. Né? Acontece que esse aqui, casualmente, era um case, não era um painel de debate, né? E eu sei que isso aí suscitaria um debate. Eu acho que o que está faltando, até de um case já gera um debate. Está faltando debate no Estado. Está faltando debate, está faltando painéis, está faltando isso. Né? Nós conseguimos, do Cidade Bem Tratada, fazer, e olhe lá, 1 por ano. Né? E a gente não consegue fazer mais do que isso. 1 por ano a gente está conseguindo fazer. E a gente cada vez mais se convence que o Estado carece de eventos desses. O que a gente pode fazer é ter apoio de outras instituições, né, e a gente, daí, em conjunto, fazer mais seminários com esse perfil aí. Agora, sozinhos, nós não conseguimos fazer mais do que um, infelizmente. Tu queria colocar? Convite para o... Ok, eu aceito o convite. Para quem não ouviu, a Agapan está sugerindo aqui um Agapan debate, que é sempre feito pela Agapan, lá em Guaíba, com a empresa. Enfim, eu imagino... tenho certeza que o Klaus vai levar isso para a empresa, enfim, mas... Eu aceitei. Bom, enfim, a gente até pode também levar isso para a celulose, ela é patrocinadora do evento, nós levarmos isso como um dos encaminhamentos do seminário, sem sombra de dúvida. Né? Sem sombra de dúvida. Mas, eu acho que é isso aí. É que é o seguinte, nós temos que reabrir às 14 horas em ponto, recomeça o segundo painel. Eu tenho que, ao menos, comer um sanduíche, né? Ao menos isso, senão não aguento até o final do dia. Né? Então, muito obrigado a todos. Até às 14 horas. Não percam energias alternativas. Nós vamos ter o secretário de Minas e Energia. Né? Nós vamos ter bastante tema ainda. Obrigado.